como já tinha havido a divisão, e as 10 tribos estavam no norte, o norte também se afasta de Deus desde o início da divisão. Adora aos Baals, adora aos bezerros de ouro. Adultera contra Deus, mas Deus via como um todo. Enquanto Isaías estava tentando consertar o relacionamento de Judá com Deus, aí Deus manda Oséias para o norte, para Israel. Então Oséias diz: o Senhor vai ao norte e adverte o meu povo sobre o meu amor. Oséias, vai ao norte, e quando tu chegar no norte, vai num prostíbulo, Samaria. E quando chegar num prostíbulo, você vai procurar a pior das prostitutas, uma mulher sem nome, sem identidade, sem caráter, sem valor nenhum. E você vai amar como nunca amou ninguém. Aí então leve-a para uma casa, dê nome a ela, dê título a ela, dê amor a ela, dê filho a ela, dê identidade e dê respeito. Oséias, um jovem, vai ao sul, ao norte, pega e conhece Gomer, casa com ela, dá nome a ela, dá casa, dá identidade, dá respeito e dá valor. Enquanto ele amava, ela, quando estava no ápice do amor, do marido, dos filhos, respeitada, ela sente saudade do prostíbulo. Então, quando ela sente saudade, ela abandona tudo isso e volta a se prostituir. Aí quando ela volta, está no prostíbulo, as notícias eram as piores. Aí Deus vem para Oséias e diz: Oséias, volta no prostíbulo e traz ela de volta, e a ama mais do que tu amava antes. E quando te perguntarem, ó Israel, que loucura é essa? Você vai dizer a Israel: assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero vocês de volta, eu quero que vocês voltem. E Israel não voltou. Vem os assírios, invade o norte e leva cativo para a Síria aquilo que Deus não queria que acontecesse. Judá não aprende e não volta para Deus. Segundo a tradição, a mensagem de Isaías começa a importunar. No período de Manassés, diz a tradição, para que Isaías não profetizasse mais. Aí o rei Manassés o mata de forma ultrajante. Cala a boca do profeta, colocando-o num tronco, serrando-o pelo meio, como se fosse um pedaço de pau. Então a notícia ultrajante da morte de Isaías fazia um aspecto: calar, desestimular todos os jovens que ousassem a falar o nome de Deus. Então agora Judá é direcionada pela prostituição espiritual. Quando eles pensavam que o pecado, que o adultério, que o fracasso ia afastar eles do amor de Deus, aí Deus, como não tinha mais voz, porque em todas as esquinas o burburinho era a morte de Isaías. Quem era profeta se calava, quem tinha aptidão não falava nada, e quem almejava ser desestimulado estava. Quando não tinha ninguém para divertir, aí Deus, contraponto na visão humana, vai na cidade de Anatote, uma cidade sacerdotal, aonde tinha jovens preparados para o sacerdócio. O termo já diz cidade sacerdotal. Aí Deus entra na casa do sacerdote Ilquias e encontra lá no interior da sua casa, em uma conjectura, um jovem de 17 anos. E quando o encontra, estava ele despreparado, mas Deus não o questiona. Deus já vem dizendo: antes que tu se formaste no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu já tinha te santificado e te escolhido como profeta às nações. O impacto era grande, porque profetizar o oráculo de Deus era pôr a vida em risco. Então Jeremias diz: Senhor, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência,
Não fale isso, porque aonde eu mandar você ir, você vai. O que eu colocar na sua boca, você vai dizer. E eu vou estar com você para te dar livramento. Então esta proposta de livramento, Deus consegue convencer a Jeremias. Veja que houve uma reluta. Veja que Jeremias lutou para não aceitar. Mas quando Deus disse: eu estarei com você e te livrarei, não foi à toa que o termo livrar veio. E ele acredita. Então ele vai advertir Judá a voltar para Deus. Havia uma aliança. Israel quebrou a aliança, mas Deus não. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel. Jeremias vai profetizando. Jeremias vai profetizando. E cada vez mais entrando em descrédito. A Bíblia diz, no capítulo 20, 19 e 20, que ele chega um dia no templo em Jerusalém. No ápice do culto, ele começa a profetizar que se Judá não se voltasse para Deus, havia um juízo eminente por parte dos caldeus. Então o principal sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, só abaixo do sumo sacerdote chamado Passur, não suporta, esbofeteia, espanca o jovem Jeremias e o amarra na porta de Benjamim, na porta do templo. O entardecer, expondo ao espetáculo público, para desestimular todos que viessem a insultá-los com estas profecias. Jeremias ficou a noite toda amarrado. Quem passava zombava, quem passava tirava sarro, e Deus não dizia nada. A Bíblia diz que quando amanhece o dia, Passur, o chefe dos sacerdotes, manda soltar Jeremias, desgastado do sereno da noite. Quando ele é solto, ele entrega o recado de Deus e ele não tem medo. Mas depois que ele fala a profecia, que o sangue esfria, a razão vem. E quando a razão vem, ele vai se queixar, ele vai desabafar com Deus. Veja que no capítulo 20 ele abre o coração. Ele diz: Senhor, com relação ao começo da chamada, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, me persuadiste, e tu fosse mais forte do que eu e me venceste. Em outras palavras, eu acreditei no que o Senhor disse, mas parece que está tudo o contrário. A minha voz não tem valor nenhum. Eu sofro zombaria e escárnio o dia todo e todo dia. Por que o Senhor me permitiu nascer? Por que o Senhor não me matou quando eu ainda era um feto? Eu estava no ventre da minha mãe. Maldito homem que deu a notícia, meu pai, que nasceu um homem na sua casa. Senhor, eu não sei mais como é que faço. Porque eu tenho pensado de não falar mais. Eu quero parar de falar a tua palavra, mas eu não estou conseguindo. Porque todas as vezes que eu penso em parar, acende um fogo queimando dentro do meu coração. Havia uma aliança. Se você puder, diga para quem está ao seu lado: está difícil, dá para desistir, mas não, filho. Existe uma aliança. Judá não deu ouvidos.
A notícia do jovem Jeremias ultrapassa as fronteiras de Judá e chega na Babilônia. Nabucodonosor ouve pelos seus ouvidos que havia um jovem em Jerusalém que estava profetizando que Jerusalém, a temível cidade do grande Deus, seria entregue a ele. Judá, através de Zedequias, joga Jeremias no cárcere. Os caldeus vêm, invade Jerusalém. Primeira leva, 3, 4 jovens são mandados para o palácio por conta desta aliança. Segunda e terceira leva, em síntese, o melhor de Deus, o orgulho de Judá, o templo, os muros, as cidades são devastadas, a cidade é devastada.